Salve, amados irmãos, na gloriosa paz do Senhor Jesus, amém? Glorificado seja o nome santo do Senhor Jesus, que tem nos dado tanta vitória. A coisa maravilhosa, amados irmãos, é não nos sentirmos sozinhos sobre essa terra. Mesmo os que não tiveram sorte de ter um pai, uma mãe que os orientasse, ou que tivesse pais e mães, mas que não tinham instrução para poder os orientar, a palavra de Deus nos orienta. A palavra de Deus é uma bússola em que nos conduz para a eternidade, com acesso a ver a face de Deus, para todos aqueles que, ao ler e praticar, vai crescendo no conhecimento e na graça. Vai entendendo que o sacrifício de Jesus é o único que pode nos ligar a Deus. Que ao abrir o portal da eternidade, nós possamos ver a sua face. Amados irmãos, Deus é tremendo. Deus não nos deixa sozinho, mas nós temos que ter espírito sensível para ouvir as suas instruções. O Evangelho ou as Escrituras são realmente algo que pode nos dar uma direção muito sábia para uma vida feliz, próspera, e em paz. Hoje quero falar com vocês a respeito do livro de Tiago. O livro de Tiago é uma preciosidade, é uma pérola, mas não vamos nos expandir em todo o livro. Quero iniciar com Tiago capítulo 1, versículo 20, que diz assim: porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Amém? Olha, amados, muitas vezes nos deixamos nos irritar por coisas muito pequenas, ou mesmo por coisas fora do alcance nosso de solução. Nós, como elementos civil, normal, sem grande influência, qual é a nossa condição de alterar um quadro tão terrível como estamos vivendo hoje através da nossa política e do nosso governo? Nós, como cristãos, como pessoas que crêem no poder operante de Deus, na graça do Senhor, a arma poderosa, o míssil, o torpedo, a bomba atômica poderosa é a oração, é buscar no Senhor, é o clamor. Então, nós iniciamos a nossa fala dizendo que a ira do homem não opera a justiça de Deus. Não adianta ficarmos irados com as situações que temos vivido, a não ser para ter uma ira santa de buscar o Senhor e pedir justiça. Amém? Então, o livro de Tiago nos declara a dimensão espiritual negativa da ira. De um lado, ao dar evasão à ira, desabafamos, a nossa tensão. Há uma tensão dentro de nós e muitas vezes alguém acha que palavrão ou qualquer outra coisa vai o desestressar. Mas, por outro lado, essa atitude tem a capacidade de minar a nossa saúde emocional. Amados, nós temos que verdadeiramente ter domínio próprio. Para enfrentar a ira, a palavra de Deus nos dá dois conselhos. O primeiro em Tiago, capítulo 1, versículo 19 e 20, que diz: lembrem disto, meus amados irmãos, cada um esteja pronto para ouvir, mas demore para falar e ficar com raiva, porque a raiva humana não produz o que Deus aprova. A nossa raiva não produz a aprovação de Deus, meus amados. É verdade que ficamos indignados, mas devemos levar isso aos pés de Deus através da oração. O conselho de Tiago pode nos proteger das reações imediatas da ira. Quando ficamos irados, somos explosivos, Mas
o livro de Tiago, né, diz, demore para falar, o que significa pense, respire antes de realmente revidar, não seja reativo, né? Então diz, falar o que vem na cabeça, na explosão da raiva, sempre joga mais lenha na fogueira. Não existe aquele que, irado e com um tom agressivo, vai acalmar uma situação, mas vai jogar mais fogo, né, mais lenha na fogueira. Ainda nesse primeiro tópico, podemos ver Provérbios 29, 20, que diz, tens visto um homem precipitado no falar? É uma pergunta. Tem visto um homem precipitado no falar? Maior esperança há para um tolo do que para ele. Amém? Então, amados, a precipitação nos leva a fazer tolice. O segundo conselho. Tiago, capítulo 1, versículo 26, diz, portanto, deixe todo costume imoral, toda má conduta, aceite com humildade a mensagem que Deus planta no coração de vocês. Aceite com humildade a mensagem. Em outras palavras, se não apelarmos para a ação divina em nosso coração, seremos vítimas da ira. Quando a raiva recebe guarida, né? Ela produz estrago. Quando a mensagem de Deus é lembrada e levada a sério, o Espírito nos liberta e com a justiça de Deus. Amados, quem nos justifica é Deus, não é? Há tantas coisas que querem pesar sobre nós e nós, na verdade, não temos nem conhecimento. Seria bem melhor a pessoa esclarecer e aí saber que está enganada, não é? E então, tirar do seu coração a ira, o ódio, o rancor. Todo homem seja pronto para ouvir e tardio para falar. Porque é melhor ouvir do que falar? Uma pergunta, por quê? É melhor ouvir do que falar. Porque quando se fala, gera responsabilidade sobre cada palavra pronunciada. Você fica comprometido com aquilo que disse, não é mesmo? Tardio para se irar. Esta recomendação, aleluias, atende para o comportamento de todo aquele que diz ter o temor de Deus, ou ser um seguidor do reino de Cristo. Todo homem seja tardio para irar, porque a ira é um estado emocional que representa a falta de domínio próprio. Amados, a falta de domínio próprio te faz uma pessoa tola. Continuando nesse segundo item diz, Provérbios 14, 17. O que facilmente se ira faz idiotices, e o homem de maus desígnios é odiado. Então, aquela pessoa que facilmente se ira e fala impropérios, né? Ele se torna uma pessoa, um ser humano odiado. Quem tem prazer em estar do lado de que tem pavio curto? Me diga, quem tem prazer? Não é? A pessoa irritadíssima, uma pessoa que só vive pensando mal, julgando mal, falando palavras impróprias, não é? Quem tem prazer nisso? Essas pessoas são muito desagradáveis, são pessoas que se expõem e acabam expondo os outros ao seu redor, não é mesmo? Por outro lado, existem as que carregam por uma vida em silêncio rancor por outra pessoa, por situações que esta outra nem tem conhecimento de que existe. A ira contida gerará raiva e ódio. Amado. É melhor você se explicar e pedir explicação sobre certos sentimentos que habitam no seu coração e você vai ficar surpreso, muitas vezes,
dos anos que você gastou em ira, em ódio, em ressentimento, sem aquela pessoa lhe dever nada, não é mesmo? Quando damos vazão a este sentimento de raiva e de ódio, ficamos a todo instante revivendo, remoendo, e esse sentimento se converte em ressentimento. O apóstolo Paulo nos alerta, aleluias, a não guardar ressentimento ruim, não carregar, para o outro dia ressentimentos, não deixar que o nosso coração acolha ressentimentos. Também vemos isso em Eclesiastes. Eclesiastes está no Antigo Testamento e diz: controle sempre seu gênio. A tolice alimenta o ódio. Não tem um tolo que não seja uma pessoa que tem ódio no coração. A raiva, o ódio, é um sentimento potencialmente destrutivo para aqueles que o sentem, fazendo-os prisioneiros por toda uma vida, remoendo o objeto da raiva, não oferecendo perdão. Ter domínio próprio não é engolir o choro, passar batido, fazer como se não visse. De maneira alguma, domínio próprio não é isso. Domínio próprio é ter controle das emoções para agir e reagir adequadamente, sem precipitação. Lembre-se das bem-aventuranças, que está em Mateus, capítulo 5, quero citar duas, no versículo 5 e no versículo 9. O versículo 5 fala dos mansos, são os que pagam o mal com o bem, porque os de espíritos brando inibe atitudes que poderia terminar em tragédia. Olha, 2 de pavio curto, o que vai acontecer? Tragédia, separação de família, separação de amizade. Então, seja manso, e iniba essas atitudes para que não haja uma tragédia. Como é trágico uma família separada. Como é trágico perder uma amizade de muitos anos. Como é trágico nós guardarmos sentimentos, ódios e rancor de coisas que não foram esclarecidas. Agora também tem os pacificadores, que está no versículo 9. Os pacificadores são os de coração purificado de segundas intenções. Muito bom isso, não é? As bem-aventuranças nos diz para sermos, aleluias, glória a Deus, mansos e pacificadores. Em Gálatas, no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 17, a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito o que é contrário à carne. Há uma guerra na nossa mente, há uma guerra entre o espiritual e o carnal, e isso é realmente algo que acontece em todas as pessoas. A maior batalha que temos que vencer é da nossa própria mente. A ira é um sentimento imaturo e primário, que tem como objetivo a satisfação imediata da sua aquisição. Então, o imaturo, ele se ira e ele quer, se aliviar as tensões, não é? De uma forma imediata, mas isso realmente só traz tragédia. Porém, quando temos a nossa mente renovada pela palavra de Deus, a ira pode ser domada, extravasada de forma construtiva. Nós vemos isso em Salmo 94, versículo 19, que diz: quando estou aflito e preocupado, tu me consolas e me alegras. Então o salmista está dizendo que quando ele está aflito e preocupado, tu, o Senhor, consola e alegra. Nós somos seres inteligentes. Temos a capacidade de nos expressar por palavras. Aleluia! Graças a Deus por isso, não é mesmo? Deus seja louvado. Porém,
Desde cedo somos ensinados que confessar aos outros o que realmente sentimos é sinal de fraqueza, principalmente se for algo que tenha que ser humilde ou um pedido de perdão. Para alguns é muito difícil fazer isso. Isso é uma bobagem, amados irmãos. Se você errou, é bem mais fácil você dizer: me desculpa, foi mal, né? Foi ruim, me precipitei, do que ficar guardando aquele ressentimento e aquela situação que faz mal única e exclusivamente a você. Porque atualmente já é comprovado o quanto as emoções podem afetar o organismo do homem, trazendo muitas enfermidades, doenças psicossomáticas, doenças da alma. Em Provérbios, capítulo 28, versículo 13, diz: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e as deixa alcançará misericórdia. Tiago, capítulo 5, versículo 16 diz: portanto, confessais os vossos pecados uns aos outros, orais uns pelos outros, para serdes curados. A oração do justo é poderosa e eficaz. Esse justo, amado, sou eu, é você, justificado por Deus. Não porque nós somos justos por nós mesmos, mas ao irmos ao Senhor e reconhecermos como o único e verdadeiro Salvador de nossa alma, Ele pagou o preço da nossa justificação. Então, isso é muito poderoso, amém? Deus é justo e sabe recompensar a cada um de forma imparcial. Se alguém nos tratar com justiça, não devemos revidar, né? Tratar da mesma forma, mas esperar que a justiça divina venha e opere em nosso favor. Não devemos ser vingativos, mas entregar tudo nas mãos de Deus. Amém? Glorificado seja o Senhor. Então, em Romanos, capítulo 18 e 21, diz: se for possível, quando estiverdes em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim é a vingança, minha é a vingança. Eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não deixe vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Amém? Amados, ira, ódio, rancor, só traz doença para você. Vá aos pés de Cristo, derrame tudo nos pés de Cristo e Ele vai aliviar o seu coração e dar uma direção segura para a sua vida. Amém? Vamos orar? Pai, limpa o nosso coração de ira, de ódio, de ressentimento, de sentimentos de precipitação, de pensamentos que não são reais. Que nós possamos ter a humildade de ir até aquela a qual temos uma impressão errônea, ou talvez até mesmo certa, mas ir e se esclarecer, porque muitas vezes as coisas não é como pensamos. E nós precisamos verdadeiramente da tua graça para isso. Dai-nos humildade, dai-nos graça de convivermos com todas as pessoas, sabendo que todas as pessoas têm suas dificuldades, suas limitações, seus traumas, suas dores, e que nós precisamos entender que todas elas necessitam do teu amor, do teu perdão e da nossa compreensão. Revista-nos, Senhor, do teu poder e da tua graça. Faz-nos pessoas sábias, faz-nos pessoas que não deixemos que a ira, que o ódio, que o ressentimento passe de um dia para o outro.
sabendo que as bem-aventuranças diz para nós sermos mansos, sermos pacíficos, para herdarmos as bênçãos de Deus. Pai, eu não sei quem me ouve, eu sei que sentimentos diversos habitam em nossos corações, muitas vezes equivocados e errôneos. Pedimos a Tua graça, limpa os nossos corações, cura as nossas almas, o nosso espírito e o nosso corpo, que por ódio, rancor, ressentimento, somatiza isso como doença. Mas, Senhor, nós não viemos doentes das Tuas mãos. Que o Senhor possa nos curar e nos libertar, dando a graça, Senhor, da Tua presença dentro de nós. Pai, eu oro por todos que me ouvem. Se estiverem enfermos, que possam ser curados. Se estiverem sem paz, que o Senhor, que é o príncipe da paz, possa conceder a paz. Que os que estejam com portas fechadas, possam as portas se abrirem de par em par, para a glorificação do Seu nome. Pai, nós te agradecemos por tudo, pela Tua palavra, em nome de Jesus. Vamos receber a bênção? A bênção está em Números, capítulo 24, em Números, capítulo 6, versículo de 24 a 26, que diz: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz, e todos que me ouvem digam amém. Amados irmãos, amados ouvintes, se você chegou até aqui, dê o seu like, manda a mensagem para os seus contatos, né? Interage comigo ali, né? Onde se pode mandar mensagem, amém? Amados, a palavra de Deus diz que um cava, um semeia, outro agoa. Mas quem faz crescer é o Senhor, e todos que participam deste processo receberá o mesmo galardão. Que Deus possa te dar dias de paz, de crescimento, de misericórdia. Que Deus esteja em todas as suas situações. É o que eu oro ao Senhor Jesus a respeito de vocês. Que vocês tenham plena paz. Em nome de Jesus. Amém. Amém.